Tá Esta certo? conferência será gravada agora. Ok. E vou compartilhar minha tela com vocês. Hoje o tema ele é bem instigante. Espera só um pouquinho. Isso. Inclusive, eu nem vou colocar ele em módulo apresentação, como a gente fez da outra vez, porque a ideia é a gente, inclusive, ir flutuando entre os recursos, né? Fazendo a gente como se a gente estivesse montando aulas com esses recursos. Esse tema da gamificação ele está muito na moda, mas eu percebo que a gente ainda está aprendendo, né, a trabalhar com esse conceito dentro da educação. Então ele estava assim, parecendo uma coisa muito sofisticada, né? Uma coisa que seria bacana ter, mas puxa vida, como é que eu vou fazer? E agora, com o período de aprendizagem remota emergencial, a gamificação ganhou um peso muito grande, né? Porque ela tem a condição de oferecer para o educador outros recursos para aumentar o engajamento do seu aluno. Que o nosso desafio neste momento é justamente aumentar o engajamento, porque o aluno ele pode ficar não participante, né? Eu percebi que eu tive com um grupo de professores recentemente, professores de todas as disciplinas, como hoje, e muitos deles, principalmente do Fundamental 2 e do ensino médio, reclamando que os alunos ficaram invisíveis, né, com esse movimento das aulas online. Então, acho que a gamificação ela vem justamente nessa direção da gente fazer com que os alunos, apesar de estarem eventualmente com a câmera desligada, que eles se engajem mais nas aulas por meio de uma atividade gamificada com cara de jogo, né? A gente vai discutir um pouquinho o que é isso. Então, vocês não precisam se preocupar com isso agora. Depois, quando a Thelma mandar os materiais, vai seguir aqui junto com a apresentação uma bibliografia, tá? Com indicações de leituras para quem quer conhecer melhor os conceitos que embasam a gamificação. E, inclusive, aqui ela está com os links, tá? Então, aquilo que é e-book, vocês podem clicar e o e-book já abre, né? E vocês já podem fazer leituras para entender alguns aspectos da gamificação com um pouco mais de profundidade. Aqui a gente vai dar uma pequena visão geral e a ideia é a gente ir realmente mais para os recursos, para que vocês pensem aí, considerando o contexto de cada um de vocês, da escola, do segmento, né, do estilo de aula que vocês gostam, do perfil dos alunos que vocês atendem, como é que vocês podem adaptar essas ferramentas para esse período de aula. Bom, então, a gamificação, ela vem da palavra game, né? Que em inglês é escrita com E, mas mesmo em inglês o termo gamification, vou até escrever aqui no bate-papo para vocês, ele vira o I, né? Então, o que é a gamificação ou gamification? É o uso de jogos e técnicas de desenho de jogos, ou seja, às vezes tem cara de jogo, às vezes é jogo mesmo, para contextos de não jogos. Então, a gente imagina, obviamente, o contexto da sala de aula como um contexto que normalmente não tem jogo, e no que a gente consegue trazer o jogo, a gente torna essa atividade mais atraente, mas a gamificação ela também se aplica a outros contextos, né? Entre eles o contexto corporativo. Então, tem muitas empresas trabalhando gamificação para
para desenvolver os seus colaboradores, os seus funcionários, né? Tem muito conceito de gamificação hoje em dia sendo utilizado para treinamentos de pessoas, né? Então, o pessoal de recursos humanos também tem usado muito essa questão da gamificação para trabalhar com equipes, com desenvolvimento de pessoas. Então, não é apenas a educação que se beneficia desse conceito da gamificação. Para a educação, existem vários benefícios, né? Apesar dos benefícios, a gente tem usado bem pouco, muito em função da falta de competência digital da população brasileira como um todo, e a gente faz parte dessa população, né? Então, a escola ainda é muito analógica, né? A gente trabalha muito ainda com recursos que não são digitais, que são a lousa, cartolina, canetinha, o livro, o papel, o caderno, né, e coisas desse tipo. Então, apesar dos benefícios da gamificação, ela está bastante distante do contexto da educação brasileira. Eu queria que vocês colocassem aqui no bate-papo uma palavra que vocês acreditam que possa ser o principal benefício da gamificação na educação. Olha, a Marina colocou interesse, engajamento, descontração. Nossa, gente, dinamismo, imersão, tangibilidade, aprendizagem, interação, envolvimento, problematização. Adorei essa palavra. Feedback, entusiasmo, alegria, envolvimento, diversão. Então, percebam que assim, a gente não precisa necessariamente, intuitivamente, a gente já consegue entender a riqueza. Olha, colocaram aqui assimilação, possibilidade. Adorei que a Marcela colocou isso, quer dizer, a gamificação ela traz um universo de possibilidades diferente. Mas provavelmente aqui uma das palavras que se repetiu bastante, eu gostei aqui que a gente teve alguém que colocou feedback. Então, sim, o universo dos jogos, ele traz possibilidades de feedbacks mais rápidos e mais individuais. Tem muita gente colocando a questão da criatividade, do aspecto lúdico do jogo. A Tati colocou aqui bem bacana a parte da cooperação, né? E alguém colocou aqui, eu não sei quem foi, que disse assim, que se o aluno se envolve, ele não esquece, né? Eu acho que esse é o grande desafio da gente trazer contextos diferentes, principalmente nesse momento que a gente está fisicamente longe dos alunos. Então, vejam que mesmo sem a gente trabalhar muito com a gamificação, a gente sabe que ela é uma ferramenta que dá para, né, colher muitos benefícios para a gente como professor e para o alunado. Olha, a Sandra falou uma palavra aqui fantástica, que é o da significação. É verdade. Se o conhecimento não chegar para o nosso aluno de maneira significativa, ele se perde, né? Então, eu acho que tem, assim, eu vou até depois salvar aqui o nosso bate-papo, protagonismo. Olha que outra palavra interessante que a Sandra colocou aqui para nós, né? Então, não é o professor ali na frente da sala ou ocupando a tela principal da videoaula, falando, mas é o aluno fazendo coisas, né? A Marli até colocou aqui, fale e eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e eu aprenderei, né? Do Benjamin Franklin. Então, assim, é isso mesmo. Então, a gamificação, perfeito, né, Liamar? Perfeito. A Marli, como dizem os adolescentes, ela lacrou, né? Então, vejam, os benefícios são bastante claros, né? Vou tentar detalhar aqui um pouquinho essa questão dos benefícios.
Existe a questão da competitividade, muitas vezes a gamificação ela é crucificada por causa desse aspecto da competitividade, né? E dependendo do caso, ela cria contextos competitivos. Isso realmente é uma coisa que os profissionais que trabalham com gamificação têm trabalhado muito para que essa competitividade seja uma competitividade positiva e agregadora, né? Então, existe hoje também um movimento muito grande para que a competitividade se dê de forma colaborativa. Então, colocando as pessoas em contextos de jogos onde você possa colocá-los em grupo, né? Para que o talento de um colabore com o talento do outro, né? Aqui a Sandra também coloca que o jovem, em especial, ele precisa desse desafio, né? E vamos conversar, né? A questão da competitividade, ela é bastante paradoxal, porque, por exemplo, no esporte você tem a questão da competitividade e nenhum de nós aqui, né, duvida do poder positivo do esporte, apesar do aspecto competitivo. Então, eu acho que a gente pode pensar nessa competitividade como também a maneira como a gente faz essa competitividade acontecer. Então, muitas vezes, existem alguns jogos em que a competição do participante é dele com ele mesmo, né? Então, a base de comparação é a performance dele na última vez que ele fez o jogo, que ele participou do jogo. Então, isso é uma maneira também de trazer essa competitividade para um aspecto um pouco menos agressivo, né? Da coisa do ganhar sempre. E a questão, como eu acabei de falar, da competitividade entre grupos, para que os grupos trabalhem de maneira colaborativa, né? A Lilian até colocou aqui uma palavra muito importante, que a questão da competitividade tem até um fator de superação, né? Então, muitas vezes, a superação está em você ser o número 5, né? Digamos assim, se você era o número 8, né? Ou de você ter uma performance melhor do que a da última vez. Bom, voltando aí, então, aos benefícios, né? Tinha falado da competitividade, aí a gente aprofundou um pouquinho essa questão. Vocês já tinham falado do feedback constante, né? Hoje, a questão do feedback ela é muito complicada, porque, via de regra, a educação brasileira está muito centrada num objeto que é a prova formal. E essas provas, né, elas viraram elementos quase que punitivos para os alunos, ao invés de serem elementos de feedback, porque aquela prova ela gera um estresse daquele estudo né, que o pessoal fala rachar antes da prova. Então, quer dizer, aquele estudo meio de memorização antes da prova. Então, quer dizer, uma atividade que não é muito engajadora. Aí depois, se o aluno não consegue o feedback, que ele não consegue o resultado que seria necessário, ele é punido com uma nota baixa, né? E essa punição ela vai para todos os âmbitos, vai para o âmbito social da família, porque o pai reprimenda, briga, né? Existe até uma questão de baixa autoestima, então a gente tem existem vários estudos da construção da identidade do mau aluno, né? Que isso é uma construção que vai acontecendo desde os primeiros anos escolares. A gamificação ela permite feedbacks mais constantes e mais formativos, né? Na medida em que não necessariamente as atividades gamificadas tenham que gerar notas, né?
e que elas possam ser refeitas, e com isso, aquela superação que vocês comentaram como palavras-chave, ser parte do processo da jornada educacional do estudante. Bom, o último benefício, vocês também mencionaram várias vezes, que é o de superação e de reconhecimento, né? Então, na medida em que o aluno progride no jogo, ele progride ao refazer um jogo que uma primeira vez ele não foi bem, e ele recebe, existem vários instrumentos de gamificação que pontuam, e a pontuação não é aquela pontuação típica do 0 a 10, né? E que aí a gente põe uma régua, que qualquer coisa abaixo daquela régua é ruim, e qualquer coisa acima daquela régua tá bom, né? Mesmo quem tem o 10 pode sempre melhorar, sempre tem espaço para melhorar. Então, a gamificação vai trabalhar com pontuações que são diversificadas e que não conversam com essa pontuação de 0 a 10. Então, sim, Lilian, isso ajuda o aluno a lidar melhor com o erro, porque ele vê a possibilidade de reatuar naquilo e não errar mais. E aí ele tem o sentido de superação. Fora a questão dessa pontuação, né, que os alunos ganham, eles ganham também outras coisas durante atividades gamificadas. Vocês conseguem colocar assim, palavras no bate-papo que sugiram o que mais que pode ser que eles ganhem? Tentem pensar nos videogames, nos joguinhos de, olha, a Luísa já colocou aqui, eles ganham. Olha, eles ganham sim, autoconfiança, aprendizagem, esses são os benefícios, mas aqui o que eu estou falando de coisa para ganhar, gente, é ganhar mesmo, tá? Eles ganham, vamos lá, primeiro eles ganham estrelas. Vocês já viram aqueles joguinhos de celular, Candy Crush, assim, daqueles de juntar coisinha da mesma corzinha, tal? Eles ganham, né? Se você fizer aquilo sem muitos erros ou rapidamente, você ganha ali 2 estrelas, 1 estrela, 3 estrelas, né? Então, existem jogos voltados para a aprendizagem, que esse conceito das estrelas também acontecem, né? Que é uma maneira de criar, de dar um mérito, né? Mas, de novo, o aluno fez, tirou 1 estrela, ele pode refazer, né? Para conseguir fazer mais rápido, para conseguir fazer melhor, fazer com mais assertividade. Né? A Marguel está falando aqui de premiações com palavras positivas, do tipo você ganhou, ou adjetivos do tipo incrível, né? Em inglês vem awesome. A Marli falou que para nós eram bolinhas de gude, é verdade, né? Mas a gente não conta isso, viu, Marli? Porque senão a gente denuncia a nossa idade, ok? Outra coisa que eles ganham é o que em inglês a gente chama de badges, né? Então, algumas plataformas gamificadas, elas dão essas, como se fossem adesivos, como se fossem ai, como é que chama isso? Alguém do inglês me ajuda. Como se fossem bottoms, né? Que você ganha porque você teve uma boa performance naquela atividade, naquele distintivos. Andréia, obrigada, obrigada. Então, assim, eles vão guardando esses emblemas. Vocês estão arrasando, viu? É isso mesmo. Então, isso cria um efeito psicológico positivo, uma vontade de ganhar cada vez mais emblemas, de prosseguir no conteúdo e no avanço, né? E isso gera, sim, Shirley, muita motivação, tá? Muita motivação.
A outra coisa que é interessante, alguém falou na palavra, eu vou escrever aqui no bate-papo, power-ups. Eu nem sei quem foi que disse, já, o bate-papo já andou lá para cima. O power-up são os poderes, né? Muito típico dos videogames. Então, quando você ganha poderes, né, você tem a possibilidade de se você errar, você poder fazer de novo, de você poder pular uma que você não sabe. Então, assim, além de poderes mesmos, tem muitos jogos que você ganha o poder de avançar no jogo, de abrir uma caixa para conseguir um elemento para poder avançar no jogo. E é isso mesmo. Tem os rankers. Ô, Felipe, você agora arrasou, né? Que é a coisa da... Esse é o lado da competitividade, que você vê assim, como é que outros participantes daquele jogo estão no ranking, né? Assim, como é que eu tô, a minha performance está em relação a outras pessoas. E muitas vezes esse ranking, né, ele é com participantes daquele jogo que vocês nem conhecem, ok? Então, você se compara em relação àquele ranking, mas não gera necessariamente ali uma competitividade entre pessoas que se conhecem. Às vezes sim, às vezes não. E a Karina, né, as recompensas, que são muitas vezes, depende do jogo, são as estrelas, são os badges, né, os emblemas, os botões, os poderes, ou eles ganham, sabe outra coisa que eles ganham? Customização. Então, eles têm ali os avatarezinhos deles, então, quanto mais pontos e poderes eles acumulam, eles podem colocar roupas diferentes no avatar, colocar cor diferente no cabelo do avatar, colocar um escudo que o avatar não tinha. Então, eles lutam muito para poder customizar os avatares. Então, vocês já perceberam que, assim, né, o foco de tudo aquilo que acontece na gamificação é ajudar na evolução contínua do estudante, né? Tem um pouco, sim, de behaviorismo, não vou negar, né, da coisa de você ganhar coisas, mas eu acho que tem também um conceito de aprendizagem e de superação, né? Um conceito de desafio, e aí nos jogos em que você trabalha os alunos fazendo o jogo em grupos, você consegue trazer uma coisa que tem uma conversa um pouco mais sócio-interacionista, em que as pessoas colaboram, e aí a gente traz também jogos para conceitos mais complexos, mas também jogos mais interessantes. Bom, nós vamos, assim, gente, dá para ficar a tarde inteira aqui falando de gamificação, porque é um tema muito amplo, ok? A Eliane até falou da necessidade, né, o quanto os jogos ensinam habilidades socioemocionais, que é de você lidar com a frustração quando você não atinge o teu objetivo no jogo. Isso é verdade, viu, Eliane? Você está coberta de razão. Mas então, para a gente caber dentro do tempo que a gente tem, eu dividi aqui a nossa conversa em quatro etapas, e nós vamos para que vocês possam usar já na aula de amanhã, ou, né, se você trabalha com formação de professores, vocês podem já chamar os professores e compartilhar essas possibilidades com os grupos de professores de vocês, já esta semana. Nesta direção, a gente vai dividir esses 4 elementos de gamificação, que um é o Kahoot, que é uma ferramenta, tá? Ele é uma ferramenta muito conhecida, mas às vezes ela é usada de maneira limitada. Então, a gente vai falar de Kahoot, que é uma ferramenta que mexe muito com a questão da competitividade. Depois, no segundo momento, a gente vai falar de avaliações gamificadas,
né? E aí avaliação não naquele conceito de prova que vale nota, mas daquele recurso formativo e que dá o feedback rapidamente e individualmente, né? Para trabalhar esse conceito de superação e reconhecimento. Na terça-feira que vem, a gente vai entrar em games mais complexos. Então, aí a gente vai falar de desafios educativos, que é voltado bastante para o lúdico digitalizado, muito importante para a educação infantil Fundamental 1 em especial. E depois a gente vai falar de trilhas em RPG, e aqui, assim, eu digo que ganha mais força o Fund 2 e o ensino médio, e aí é onde o jogo cria também condições mais amplas de trabalhar aquele conceito de colaboração, em que os jogadores têm que atuar em cima do conteúdo instrucional, um ajudando o outro, né? Então, gente, nós vamos entrar começando com o Kahoot, né, em que quem aqui nunca ouviu falar do Kahoot? Coloca não no bate-papo, só para eu entender um pouco de como é que a gente está em relação à experiência de vocês. Ok, então tá bom. Então o Kahoot, ok. O pessoal que trabalha, a gente que trabalha com programa bilíngue em colégios, né, trabalhando aí o inglês dentro da grade curricular, a gente usa muito o Kahoot para ensino de idiomas, tá? Mas a gente vai mexer aqui para que ele possa, para que vocês possam ver como utilizá-lo para qualquer disciplina. Bom, o Kahoot, ele é uma ferramenta que tem várias opções de uso, tá? Normalmente, assim, antes de toda essa pandemia que a gente está vivendo e essa questão da reclusão, o uso mais comum do Kahoot era pelo professor em sala de aula, em que você coloca questões e os alunos têm 4 alternativas, cada uma das alternativas vem numa cor, vermelho, amarelo, azul e verde, e o aluno com seu dispositivo eletrônico, seja o celular, seja o tablet, ele responde escolhendo uma das 4 cores, tá? Então, ele tem a visão na tela da pergunta e ele responde apenas selecionando a cor. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai experimentar um Kahoot muito simples, usando aqui um vocabulário, uma atividade de segundo ano, tá? Então, assim, se vocês não não se preocupem de você, de repente, não tem um segundo dispositivo, um celular para participar, não tem problema, vocês vão entender a dinâmica de qualquer maneira. Então, o que vocês vão fazer? Aqui eu estou entrando no Kahoot, na visão que o professor vê o Kahoot, tá? Para entrar no Kahoot, é kahoot.com. Deixa eu até colocar aqui, kahoot.com. Ele é uma ferramenta gratuita, ele tem a modalidade paga, mas não há necessidade, a não ser que você queira recursos mais sofisticados, né? E ele tem já alguns jogos prontos ou você pode montar o seu próprio Kahoot, ok? Então a gente vai fazer esse Kahoot aqui de jogos, né? De frutas. Então, assim, eu vou dar o play. E aí vocês vão fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui, a gente está com muita gente. Então, aqui antes de começar o jogo, eu quero mostrar isso para vocês, tá? O Kahoot foi uma das primeiras plataformas de gamificação. Então, com as críticas que essa tendência da gamificação sofreu com a questão da competitividade,
O Kahoot, que sempre foi assim, esse modo clássico, que é cada jogador participa individualmente, ele criou uma modalidade muito interessante, que é fazer a competição via times, para que você tenha justamente esse contexto de um grupo de alunos, dentro do mesmo grupo de alunos, eles se ajudarem, né? E eles poderem trabalhar colaborativamente, tá? Então, aqui, quando você é o professor, aqui é onde você escolhe se você quer no modo clássico ou no módulo colaborativo, né? Aqui você também vai selecionar como é que você quer que ele aconteça, se você quer misturar as perguntas, né? Normalmente ele já fica assim numa configuração que funciona bem. E aí eu vou selecionar aqui o clássico, tá? Porque aqui, como cada um está na sua casa, a gente teria mais dificuldade de fazer por times. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, quem tiver um segundo dispositivo para fazer isso, vai entrar em www.kahoot.it e aí ele vai pedir um código, que é esse código que está aqui na tela. Ó, já tem várias pessoas entrando, tá? Provavelmente ele vai pedir o nome de vocês. Olha, percebam, a gente tem a Débora, a Alessandra, a Sil. Eu vou dar um tempinho para vocês conseguirem entrar. Então, vejam, assim, enquanto o pessoal vai entrando, que o Kahoot é uma ferramenta que dá para usar no ambiente da aula online, tá? Porque vocês vão fazer exatamente isso que eu estou fazendo. Já já eu vou ensiná-los todos a entrar, como é que monta um Kahoot, para vocês poderem montar um Kahoot de história, de geografia, de química, ou para educação, para o Fundamental 1, você está dando aula de, como é que fala? De animais marinhos, você pode montar um Kahoot de animais marinhos. Eu vou dar mais um minutinho para vocês entrarem. Olha, a gente já está com 52 jogadores aguardando. Vocês ficam numa tela, porque eu não coloquei o jogo para começar ainda, tá? Olha, Ana Lu, Thaís. Enquanto vocês vão entrando, eu vou colocar aqui meu computador na tomada, antes que acabe a bateria. Ó, quando a gente... Podemos entrar? Ok. Eu vou começar, assim que a gente chegar a 60, eu vou dar o início no jogo. Aí, deixa eu pôr para cá. Então, assim, vocês que estão com o celular na mão, vai aparecer uma pergunta na tela, vocês vão ter que olhar a pergunta na tela, vai ter 4 alternativas, uma de cada cor. E aí, no celular, vocês vão escolher a cor da resposta correta, ok? Normalmente, vocês têm um tempo limite, deve ser uns 15 segundos mais ou menos para responder cada uma das perguntas. E a gente vai começar. Primeira pergunta.
Então, olha só, tá? Na correria, a gente teve algumas pessoas que colocaram Apple do jeito errado, tá? Que são os do vermelho. A resposta correta é aqui do azul. Então, vejam, ninguém está aqui se expondo, eu não sei quem fez o quê, tá bom? Agora, o que ele faz, ele me mostra o top 5, tá? Então, a gente tem aqui, olha, as meninas arrasando, tá? E aí, assim, alguém colocou aqui, apertei errado, acontece isso também, e não precisa baixar o app, tá? Quem tiver o app, maravilha, você pode até pedir para todos os seus alunos já deixarem o Kahoot baixado no app, né? Mas aqui. Agora, uma pergunta, se eu só coloquei uma pergunta até agora, por que a Michelle tem mais pontos que a Lucena? Coloquem no bate-papo. Ela foi mais rápida, isso mesmo. Então, ele vai pontuando tanto se está certo, se está errado, quanto a rapidez com que você responde. Vamos continuar. Agora que vocês já entenderam a dinâmica, fica mais fácil. Vocês já melhoraram, hein? A maioria, apesar da pressa. Então, vejam que é um jogo de estratégia, porque você tem que pensar rápido, né? E, ao mesmo tempo, pensar certo. Vamos ver o que aconteceu aqui com o nosso pódio. Opa! Então, aqui a gente mostra algumas pessoas que subiram no pódio e quem não tem nada, não aparece nada. Vamos continuar. Então, aqui, gente, só lembrando, é uma atividade de inglês do segundo ano, tá? Fundamental 1. Ok, vamos ver como é que ficou o nosso placar. Tá? E aqui ele ainda me mostra que o Ulisses acertou 3 de uma vez, tá? Então, o Ulisses já vai subir nesse pódio, hein? Essa aqui tem pegadinha, hein? Vocês já foram rápidos, hein? Ok. Ó, a Michelle e a Alessandra continuam ali, elas estão super rápidas, hein? Muito bem. Eu vou. Peraí. Eu vou para a última, tá? Só para a gente. Porque vocês já entenderam a dinâmica. Então, vejam como é diferente o teu aluno estar engajado
numa atividade dessa natureza, tá? Vamos lá para a última. Bom, eu cliquei no feedback. Então, o que aqui tem de interessante para a gente que é professor, tá? Você pode ver como é que todos os alunos foram. Então, você consegue até verificar o seguinte: quem são os alunos que participaram, né? Quem é que estava ali logado e foi e está brincando no celular, lá no WhatsApp, ou voltou para a cama dormir, né? E quem é que efetivamente participou. Então, olha, eu tenho aqui os players, eu tive 71 jogadores, 10 questões, nós levamos 9 minutos, tá? E aí, ele me dá, aqui a gente vai, aqui é o resumo, aí eu tenho a performance por jogador, eu tenho a performance por pergunta. Então, notem que aí, se a gente pegar, por exemplo, coisas mais disciplinas mais estruturadas, você pode até ver qual é o ponto do conhecimento que está precisando voltar, porque os alunos como um todo não conseguiram ir bem nas questões daquela determinada parte do trabalho instrucional, tá? E aqui uma parte final de feedback que os próprios estudantes colocam. Então, vejam que, assim, você inclusive consegue verificar a questão do ranking, mas muito mais do que isso, né, porque o ranking tem a ver também com a rapidez, você consegue ver quais são os alunos que você precisaria auxiliar mais, que estão tendo dificuldades, ou até aqueles que não estão engajados na aula, né? E aí você percebe porque ou ele não participou, ou ele não respondeu pergunta nenhuma, né? Então, e aí, lembrem que o que eu falei para vocês da pontuação não ter nada a ver com 0 a 10, olha a pontuação aqui, tá? Então, a gente como professor, a gente consegue entender que os alunos aqui dos 5.000, 6.000 estão muito mais proficientes no conteúdo do que o aluno que está aqui no 2.000, né? Mas para o aluno, ele pode estar pensando em amanhã, vou voltar aqui à tela do mesmo jogo, tá? Do mesmo jogo, a gente pode, estou clicando aqui nas três bolinhas, você pode, como é que fala? Dividir, não, compartilhar aqui, dentro, por exemplo, do Google Classroom, do Teams, e aí você permitir que o aluno faça de novo. Em especial, aqueles alunos que você percebe que precisam fazer de novo. Você pode, mas eu não tenho nem Google Classroom, nem o Teams. Você pode mandar por e-mail, tá? Class App pode também, Maria Cristina. Aí você vai copiar aqui o link, tá? E mandar, ó o link aqui, manda para o Class App,
tá? Você pode até mandar para o Class App dos alunos ali da parte de baixo, o pessoal que está tendo dificuldade, ok? Então, assim, isso aqui é bem interessante e é uma coisa nova que o Kahoot acabou de colocar, visando justamente esse momento de aprendizagem remota emergencial, tá? Então, de novo, olha aqui, ó, eu cliquei no Play, ele também dá essa opção de assign, que quer dizer deixar o aluno fazer por conta, tá? Então, aqui você coloca até um prazo, se você quer dar um prazo para ele fazer, e no que você cria um desafio individual, ele vai também perguntar se você quer, como é que você quer estar colocando o Kahoot dentro da sua, aqui ó, tá? Dentro do mecanismo que você usa. Alguém falou assim, tem a versão em português, o que eu recomendo é que, eu não sei se nas configurações dá para colocar em português, mas se você estiver usando o Google Chrome, você pode pedir para traduzir, tá? Põe lá a opção de traduzir o site e ele vai traduzir aqui tudo que está escrito para vocês. Então, para aqueles que não conheciam, coloca no bate-papo para mim, gostaram? Ó, a Cláudia falou que dá sim para pôr em português nas configurações. Isso, tá? Para montar um Kahoot, gente, eu vou voltar aqui. Ai, que bom! E vocês viram, dá para usar com qualquer faixa etária, tá? Qualquer faixa etária. Vocês vão criar aqui, ó, tá vendo? Criar. A Meire está dizendo que já usava, tá? Aí você vem no novo Kahoot, criar, e aí ele é intuitivo, ok? Então você vem aqui e coloca quem inventou a lâmpada? Estou fazendo aqui uma pergunta bem tonta, tá? E aí você determina se o aluno vai ter quanto tempo, 10 segundos. Você pode colocar uma imagem aqui, e aí você coloca aqui as alternativas, tá? Terminou de criar a pergunta 1, você, peraí que eu estou com a visão aqui atrapalhada, você vai ter que dizer qual que é a resposta correta, tá? E pronto, adiciona a nova questão, aí você começa, você pode pôr questões do tipo verdadeiro ou falso, tá? As mais usadas são o quiz e o verdadeiro ou falso, mas você pode também criar Kahoots de pesquisa. Então, aí você quer saber a opinião dos seus alunos, então aí não tem resposta certa ou errada. Isso aqui é bem legal para fazer autoavaliação, tá? Então, você coloca temas que foram estudados na aula para o aluno dizer se ele está confiante naquele tema, razoavelmente confiante, pouco confiante ou nada confiante. Isso é bem bacana também. Ok, Kahoot? Dá para já entrar, abrir uma continha grátis e experimentar na aula que vem? Um truque, gente, é assim, se você abrir um Kahoot, você pode ir guardando os resultados dos alunos, tá? E isso virar uma avaliação contínua, cujo único critério pode ser engajamento, tá? Então, ao longo de um trimestre, você usou 10 Kahoots, então se o aluno participou dos 10 Kahoots, entra como avaliação, uma nota, por exemplo, uma nota 10. Você pode determinar que, assim, quem vale todo mundo, quem tem uma performance muito baixa, você manda fazer de novo. E aí ele consegue pontuar naquele Kahoot. Ok? Então, deixa eu me achar aqui. Então, como eu disse para vocês, ele tem hoje o formato que é esse aqui, que você manda para o aluno fazer,
tanto no Google Classroom, no Teams, no Class App, na ferramenta que vocês estiverem usando durante esse... Olha, a Fabiana falou uma coisa bem interessante, né? Quais são os resultados depois da gamificação, né? O que você faz depois que o jogo aconteceu? Isso é muito importante, tá? Aqui, aquela tela que eu comentei com vocês, em que você tem primeiro o módulo clássico, que gera uma competição entre os alunos, mas vejam, não expõe o aluno com dificuldade, porque ele mostra o top 5, né? E a modalidade em times, Sandra, o link você coloca no Google Sala de Aula, tá? Não sei se você está perguntando do que a Thelma colocou, mas você coloca no Google Sala de Aula, você coloca em qualquer ferramenta o link, tá? Para o aluno poder fazer depois. Bom, agora a gente vai entrar na segunda etapa, como eu falei, são 4. A gente vai falar aqui de outras maneiras de trabalhar a gamificação. Espera aí um minutinho que eu me perdi aqui. Como eu tô... aqui, pronto. Que é o Quizalize e o Quizzes, tá? O Tiago, para eles escreverem a resposta, o próprio Kahoot pode ser, tá? Dos formatos ali é do aluno escrever uma resposta, tá bom? A Karina colocou aqui, no próprio Kahoot dá. Eu queria colocar aqui para vocês mais 2 ferramentas que elas nasceram para competir com o Kahoot e que elas têm recursos que o Kahoot não tem e que aí a gente pode aproveitar melhor. A primeira dela é o Quizalize, tá? Alguém já usou o Quizalize? Coloca para mim o bate-papo. Patrícia, depois a gente vai mandar, tá? O vídeo para todo mundo. Eu sei que tem o pessoal que dá aula agora. Esse aqui é o Quizalize, tá? Ele também, reparem que eu usei o mesmo tema, que é de fruits, tá? E o Quizalize, o que ele tem de diferente? Eu vou fazer primeiro aqui, seguir as minhas telas, e depois eu entro no jogo, tá? Ele é uma... Opa, é ali ainda, peraí. Ele é uma ferramenta que ele tem recursos bem interessantes. Eu vou mostrar ela agora. Quizalize, tá? Então, o Quizalize, eu vou jogar e vocês vão conseguir ver eu jogando. E é exatamente assim que o aluno vê. Tá? Então, aqui peguei esse tema bem simples das frutas. Reparem que ele também vai aumentando o score conforme a rapidez da resposta. Tá? E aqui tem uma coisa bem legal, que é o aluno, né, não precisa dessa coisa de estar com a pergunta na tela do computador, e o aluno com um dispositivo separado. Cada aluno no seu pode fazer individualmente, não tem tanta necessidade, né, de 2 dispositivos para funcionar. Então, aqui você está lá na sua ferramenta de videoaula, você deixa ela ali aberta e ele só abre em outra aba do computador ou, né, abre o navegador do próprio celular e começa a fazer o jogo. Então, ela tem uma simplicidade que ajuda bastante. Uma coisa bacana do Quizalize assim, para as crianças pequenas, é que ao invés de vir uma imagem aqui, pode vir um áudio,
ok? O Fundi 1 é assim, Mariana, precisa treinar como é que você muda uma aba, tá? Opa, peraí que eu vou perder aqui. Depois que eles aprendem, a gente subestima muito as crianças, sabe? Isso, Lúcia, dá para usar o Kahoot desse jeito na modalidade Assign, tá? Foi por isso mesmo que o Kahoot modificou. Vejam aqui que o que ele deu, aquela história das estrelas, vocês viram? Tá? Aqui ele me deu 3 estrelas, porque eu arrasei no jogo, e ele me deu a minha pontuação. Olha aquilo que eu comentei com vocês sobre a pontuação, não é de 0 a 10. E caso eu tenha tido 2 estrelas e 1.700 pontos, eu posso vir aqui e play again, tá? No que eu jogo de novo, eu posso melhorar, chegar a 3 estrelas e melhorar aqui a minha pontuação. A coisa bacana do Quizalize é que, assim, não existe aquele elemento de competitividade com os outros colegas da classe. É sempre o aluno competindo com ele mesmo e com o último score, né, a última pontuação que ele teve. Agora, o que é bacana no Quizalize é que depois, se você você pode dar como lição de casa, você pode, no que você dá como lição de casa, tá? Você diz aqui, ele já vem com uma formatação padrão, tá? E aí, olha, aqui você também vai em frente. E aí ele te dá Espera um pouquinho, que eu estou sem a minha visão aqui. Aqui, ó. Como é que o aluno entra, tá até aqui embaixo, olha, como é que ele entra neste jogo, tá? Então, ele te dá o link e ele te dá o código. Então, é uma outra maneira, tá? Não cai direto no Google Classroom ou no Microsoft Teams, mas você pega exatamente essa nomenclatura, né? E esse link coloca lá na ferramenta que você está utilizando. A outra coisa interessante é que você consegue ter o banco de dados aqui do resultado dos alunos. Então, igual o Kahoot, você consegue criar aqui a tua turma e depois você vai guardando as notas de todo mundo. Isso, ó, é o que a Adriana pontuou. Você consegue identificar qual é a pontuação, quem foi que fez e qual foi a pontuação que aquele aluno conseguiu. Então, você consegue identificar o grupo de alunos que está tendo dificuldade, se um grupo teve muito aluno precisando refazer, e assim por diante, tá? Então, reparem que aqui, olha, por exemplo, eu tenho essa aluna fake, que é a Lucy, que só fez esse Quizalize aqui, acertou 80% desse jogo. Os outros ela não fez. Então, você vai ter aqui a lista com todos os seus alunos para você poder fazer o follow-up do que está acontecendo na sua sala. E aí, pegando aquilo que eu tenho visto muito dos professores de falar que os alunos desapareceram da aula, né? Que às vezes você nem sabe se ele está ali. Se você começa a colocar jogos que pipocam a qualquer momento na aula, vocês vão ver que eles começam a ter um padrão de comportamento diferente em relação à aula. Principalmente se o quiz conversar com o conteúdo que o professor acabou de dar. Bom, a gente vai finalizar hoje falando do Quizzes, que também é um outro concorrente, e de novo, todos esses recursos, eles são gratuitos, tá? Todos eles. O Quizzes, ele é um que eu gosto muito, tá? Então, assim, reparem que ele também é bem parecido,
tá? Eu peguei também o tema de frutas, ele também tem aqui. E o Quizzes, por que eu gosto? Porque ele é uma mistura de Kahoot com Quizalize, porque você pode jogar ao vivo, todo mundo junto, para dar aquela emoção do jogo ao vivo, ou você pode passá-lo realmente como lição de casa. O Quizzes, espera aí que eu fui... eu dei um enter a mais. O Quizzes, quando você passa como lição de casa, ele conversa diretamente com o Google Classroom, com o Microsoft Teams, com o Canvas, e ele também ele dá um link, né, ele dá um link para, se você não tem nenhum desses recursos, você quer colocar só lá no Class App, tá? Sem problema nenhum, você não precisa nem se preocupar, porque ele também vai te dar o relatório. Olha aqui a carinha do relatório do Quizzes, tá? E ele faz, assim, ele é bem formativo, no sentido de que um dos relatórios que ele dá com, assim, quem fez e quem não fez. Porque o Quizzes, ele vai trabalhar com um esquema de jogo em que, se você errar alguma coisa, aquele item que você errou vai para o final da fila para você tentar fazer de novo. No aplicativo do aluno, olha que bonitinho, tá? Ele dá para o aluno o quanto ele acertou naquele quiz, o ranking dele. Eu não lembro quem de vocês falou de ranking como uma das coisas para fazer, para dar esse engajamento. E quantos pontos, tá vendo? Olha a pontuação, 32.980 pontos. César, sim, o Kahoot você pode passar direto no Google Classroom, e o Quizzes também, tá? O Quizzes também. Reparem uma outra coisa aqui no aplicativo do aluno, é o replay, tá? É o replay. Então, o replay permite que o aluno melhore esse resultado que ele tem aqui, tá? Então, isso, e dá para isso, quizzes, tanto quizzes quanto o Kahoot, quanto o mesmo Quizalize, ele gera relatório que pode virar uma nota, né? Se a escola tem interesse nessa nota mais formativa, sabe? Pode usar o relatório para dar notas, com certeza. Bom, eu vou mostrar rapidamente aqui o Quizzes agora. Espera aí. Aqui, entramos no Quizzes, tá? Então, como eu mostrei para vocês, tem o jogar ao vivo, que vai ficar com a cara do Kahoot. Aqui para dar de lição de casa, né? Para eles fazerem no momento assíncrono desse momento de aprendizagem emergencial que a gente está. O meu aqui está bem lento, tá? Porque a gente está em webconferência com mais de 100 pessoas, então ele não está abrindo aqui para mim porque ele está lento. Mas o que eu queria era mostrar a carinha dele para vocês verem que ele é uma outra abordagem, um outro jeito de fazer, tá? Ele tem uma musiquinha aqui, eu não sei por que ele não tá dando a musiquinha para mim. Já sei. Vamos ver aqui, ó. Pronto, entrou a musiquinha. Ele põe uns memes no meio que vocês podem tirar, tá? Tem um botãozinho para tirar os memes. Mas vejam que o interessante deste jogo é que ele não tem aquela questão, quando você faz nesse formato, você sobe e desce conforme a tua pontuação, mas te comparando. Eu vou fazer um errado aqui. E aí eu desci.
E aí eu estou sendo comparada com outras pessoas que já jogaram esse jogo, tá? Porque no que você abre um jogo no Kahoot, no Quizzes ou no Quiz da Lizzy, esse jogo ele fica público. Olha que bonitinho, quem tinha falado dos power-ups, né? Eu ganhei aqui um poder para aumentar a minha pontuação se eu acertar o próximo. Então, eu coloquei aqui, ó, tá? Watermelon. Ixi, errei. Não tô boa de inglês. E aí eu caio. E aí ele pergunta se eu quero ativar aquele poder. Eu vou ativar. E aí ele me deixa, ao invés de 4 alternativas, com 2 alternativas, ok? Aí eu subi um pouquinho. E, de novo, ele também vai medir, ó, vou ganhar outro power-up, tá? Subi um pouquinho. A gente agora está na última. E aí ele me dá a possibilidade de tentar refazer uma das que eu errei. E aí eu vou lá, eu lembro, eu coloquei aqui no melon, mas watermelon, ó. Então, no que eu refiz, eu aprendi, tá? Então, finalizei. Então, ele me dá aqui, ó, isso aqui é o que você vê no celular, né? E aí eu posso jogar de novo, tá? Já teve 23 alunos que jogaram esse jogo e aqui eu tenho o meu ranqueamento, né? Em cima desse... Ele me dá a possibilidade de rever as questões, estudá-los como se fossem flashcards. Então, assim, o Quizzes é um dos melhores que tem hoje, um dos mais completos, apesar do Kahoot ele ser ainda o mais famoso. Aqui é o Quizalize. Deixa eu fechar aqui, peraí. Então, assim, o idioma, gente, vocês sempre vão mudar nas configurações dos jogos, tá? Então, olha, aqui, ó, tá vendo as configurações? Então, todos os jogos vão ter sempre um item de configurações para você trocar e colocar aqui, ó, tá? Eu deixo o inglês porque a gente trabalha com um programa bilíngue, então para nós é interessante o jogo vir todo em inglês. Tá bom, Cristina? Mas você pode vir aqui e aí você seleciona, tem vários idiomas, você seleciona a língua portuguesa e manda bala. Então, assim, deixa eu fechar aqui. Então, já encerrando aqui o nosso... não, mas tem lá, tá? É que eu estava dentro da videoconferência e não abriu a aba inteira, tá bom? Outra maneira se você usar ele no Chrome, você pode pedir para fazer a tradução. O Chrome ele traduz todos os sites do planeta de qualquer idioma para qualquer idioma. Então, assim, eu vou já deixar o meu contato, então quem precisar aí de uma ajuda nessa direção, me chama que eu explico como é que no Chrome você põe para traduzir qualquer site para você. Então, o que nós fizemos hoje, gente? A gente trabalhou bastante com 2 gamificações que tem cara de joguinho de celular, tá bom? Que é o Kahoot e depois as avaliações gamificadas por meio do Quizalize e do Quizzes. Na terça-feira que vem, a gente vai falar de um tipo de gamificação que tem uma linguagem totalmente diferente, que são gamificações, que é o lúdico digitalizado, que vai lembrar muito os jogos e as brincadeiras que a gente tinha no passado, né? E que agora a gente pode ter esses jogos em contextos digitais, e depois
como trabalhar com ensino de qualquer conteúdo a partir de uma trilha construída dentro de um contexto de RPG, onde você tem personagens, né? Onde os alunos se transformam em personagens e aí eles vão vencendo dentro da aventura conforme eles fazem as atividades, aquilo que a gente propõe que eles façam, e aí pode ir da física até ciências da natureza, em qualquer contexto que a gente trabalhe. Então, mas assim, acho que a principal mensagem que a gente deixa é que, principalmente neste momento em que as crianças estão em isolamento, os estudantes estão em isolamento, em que a gente sentiu que a gente está, né, tá mais difícil até trazer os alunos, né, para uma aula mais voltada para metodologias ativas, para alunos fazendo coisas, para alunos envolvidos e engajados, onde a gente voltou muito para aquele modelo de aula onde a gente fala demais. O poder do lúdico, ele é fundamental em prol da aprendizagem, tá? Então, tentei trazer aqui ferramentas que são rápidas de vocês montarem para as aulas de vocês, e vocês podem, dentro da conta de vocês, deixarem atividades prontas que vocês usam o ano que vem de novo, ok? Vocês podem usar durante a recuperação, se o colégio de vocês trabalha com períodos de recuperação. E aí a gente vai se aprofundar naqueles itens 3 e 4 na terça-feira que vem. Deixo aqui o meu contato, tá bom? Porque eu acho que agora o melhor caminho é vocês mexerem, experimentarem. Eu sempre dou a dica, façam quando vocês vão fazer uma atividade gamificada pela primeira vez, façam com uma turma que vocês têm excelente relacionamento, onde vocês estão confiantes. Qualquer dúvida que surgir, fala comigo, tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp, tá? A gente tem feito esse trabalho de gamificação de maneira muito forte para trazer para os nossos clientes dos programas bilíngues, mas a gente sabe que é uma solução para qualquer disciplina, tá bom? Thelma, você dá uma fechada, então, por favor? Claro, obrigada, Lúcia. De novo, muito bom. O pessoal super agradecendo aqui no nosso bate-papo. Já tem gente, inclusive, perguntando da continuidade na próxima terça-feira. Então, nós vamos enviar o convite da mesma forma para todo mundo que já está cadastrado, que a gente já tem os dados, a gente envia o convite e vocês preenchem aquele cadastro rápido para receber o link. Quem ainda não tem, eu coloquei aqui várias vezes o link, então é só preencher isso também, você vai receber o material e você passa a receber os convites, tá bom? Então, preenchendo a avaliação, você já recebe, preenchendo esse link, você recebe o material e também o convite. Vou insistir, pedir a ajuda de vocês para que vocês preencham a avaliação, que a gente vai enviar ainda hoje. Mais um comentário, pedir para vocês a inscrição no nosso YouTube, tá bom? Então, o tema da próxima semana, vocês já sabem. Oi, Lúcia. Aliás, Thelma, teve alguém aqui que perguntou que, assim, esse horário ele tem essa dificuldade que tem muito professor dando aula. É só entrar na conta do YouTube da Seven, tá? E vai estar lá, ok? Amanhã de manhã, esse webinar já vai estar lá. Todos os outros webinars que a gente tem dado desde que a quarentena começou estão lá. Mas também para quem fez a inscriçãozinha ou que fez a inscrição aqui com a gente manda todo o PowerPoint, manda o vídeo, o link do YouTube, isso. E vocês podem compartilhar com todas as pessoas, todos os docentes que estiverem precisando, porque a gente está aqui, é um trabalho da Seven pro bono, voltado para toda a comunidade de educadores.
tá bom? Cláudia, então você perguntou, a Cláudia LR perguntou, vai estar no YouTube e vai estar para quem preencher o link, tá bom? Gente, obrigado pela presença, pela participação, pela colaboração. Queremos rever todos vocês na próxima terça. Vocês perceberam que o assunto é instigante, tá bom? Obrigada, até a próxima terça, gente. Obrigada, pessoal. Vou aqui descompartilhar a tela. Parar a nossa gravação, interromper aqui a nossa transmissão. Obrigada pela participação de todo mundo, viu? Fiquem seguros, cuidem de suas famílias, das pessoas que vocês amam.